TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Amados e amadas de Deus, estamos iniciando o programa Semeando a Boa Nova. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, Ele o corta, e todo ramo que dá fruto, Ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos, por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós os ramos. Aquele que permanece em mim, e eu nele, esse produz muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim, será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação, glória a vós do Senhor. Amados e amadas de Deus, quinto domingo da Páscoa, e Jesus, nesse evangelho, nesse trecho do evangelho de São João, ele traz agora uma outra parábola, uma outra comparação. Domingo passado, era o domingo do bom pastor. Então Jesus estava se comparando com o bom pastor, falando de pastor, de ovelhas. Uma realidade muito comum na época de Jesus, porque era um contexto bem de rebanho, bem comum na região da Palestina. E agora Jesus faz a comparação também de uma realidade muito comum na vida do povo e na vida também dos seus discípulos, a dimensão da videira, do pé de uva. Não é comum na nossa região, nós não temos grandes plantações de uva, né? Conhecemos, as pessoas talvez tenham nas suas casas pequenas videiras, mas não é uma atividade, pelo menos aqui no nosso estado, a produção de uva em maior quantidade. Agora, naquela época, quando Jesus falava disso, os seus discípulos entendiam bem, porque eles conviviam com essa dimensão. E Jesus aproveita isso e fala da videira, começando: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Então ele fala: eu sou a videira verdadeira, não qualquer videira, mas a verdadeira videira. Porque pode ter uma videira que ela parece que é videira, mas não é, porque não dá os frutos que precisam ser dados.
E ele deixa bem claro, a videira, ela precisa ser podada. Se a videira não foi podada, no outro ano ela não produz. Então, é preciso que os galhos sejam cortados, sejam podados, sejam arrancados, sejam limpados, para que essa videira, no próximo ano, possa vir e produzir frutos melhores do que o ano anterior. Agora, se o ramo não estiver preso na videira, claro, ele não vai poder produzir frutos. Um ramo que é cortado da videira, qual que é o caminho desse ramo? Ele vai secar e depois vai ser queimado, vai ser jogado fora. Não vai servir para mais nada. Então o ramo, mesmo que ele tenha produzido muitos frutos, se ele não estiver ligado na videira, ele não vai produzir mais. Então por isso que o agricultor, quando vê um ramo bom, um ramo forte, ele poda, ele cuida, ele zela, mas em nenhum momento ele tira aquele ramo que está na videira, porque ele sabe que sem o ramo estar ligado à videira, não vai ter como ele produzir frutos. E Jesus, fazendo essa comparação, ele fala também que nós somos os ramos, e ele é a videira verdadeira, e nós precisamos estar presos nele, senão nós não vamos produzir frutos nenhum. Muitas vezes a tentação é querer produzir frutos longe da videira, como se o ramo fosse independente. Não tem como, meu irmão, minha irmã, sem estarmos presos na videira, nós não produzimos frutos. Mesmo que tenhamos boa intenção, mesmo que tenhamos um desejo de fazer boas coisas, mas se não estivermos presos em Jesus, com os nossos ramos presos na videira, para receber dele a seiva do amor, a seiva da graça, a seiva da santidade, a seiva do testemunho, nós vamos perecer e vamos secar. Como diz um ditado, de boas intenções o inferno está cheio. Não basta só boas intenções, meu irmão, minha irmã, é preciso estar ligado na videira que é Jesus Cristo. Não dá para ser independente com as coisas de Deus. E o cristão católico também, é preciso permanecer numa comunidade. Não dá para ser cristão católico. Tudo bem que nós estamos num tempo de não presencial em muitas realidades das nossas igrejas, mas ninguém pode se apartar da sua fé cristã católica. Precisa estar buscando cada vez mais essa comunhão com Deus, essa comunhão com a comunidade, essa comunhão de estar cada vez mais perto de Deus, para conseguir dele a força necessária. Agora, meu irmão, minha irmã, olha a importância de permanecermos sempre em Jesus, em permanecermos sempre na igreja que Ele nos deixou, para cuidar também daqueles que nós convivemos, cuidar daquele que nós amamos, e levar outras pessoas também a experimentarem esta graça. Não se esqueça, não dá para dar frutos longe de Jesus. Não dá para dar frutos achando que sabemos de tudo. Claro que muitas vezes parece ser mais fácil a gente viver o cristianismo do nosso jeito, da nossa maneira. Muitas vezes permanecer numa comunidade, permanecer num grupo, permanecer numa paróquia é mais difícil, porque temos que lidar com outros ramos, muitas vezes que nós não concordamos, não aceitamos, e nós temos que todos estar ligados na mesma videira. Então qual é a tentação? Não, eu vou viver a minha vida, eu vou fazer do meu jeito, da minha maneira. Mas meu irmão, minha irmã, não dá. Não adianta o ramo tentar ser videira. Cada um tem a sua missão, cada um tem o seu lugar. Ramo é ramo,
videira é videira. Nós não somos a videira, somos os ramos. Jesus é a videira verdadeira. Nele, que é a cabeça dessa igreja. Ele que é essa videira maior, que inclusive a igreja está como esse ramo maior, preso nessa videira. E nós fazemos parte desse ramo maior, para a partir da videira e a partir do ramo maior também sermos alimentados. A igreja não é uma videira separada da videira maior que é Jesus. Não. Ele disse: eu sou a videira verdadeira e todos vós são os ramos. Então todos nós pertencemos a essa videira que é Jesus Cristo. Essa é a beleza da igreja. De fazermos parte de um ramo que está preso, enxertado na videira verdadeira. E não tenhamos medo de sofrer as podas. Ninguém gosta das podas. Ninguém gosta de receber os cortes necessários. Isso muitas vezes nos traz dor, angústia. No primeiro momento a gente não entende, mas meu irmão, minha irmã, aceitemos. Porque para a gente produzir frutos melhores, muito mais abundantes, nós precisamos muitas vezes das podas. De tudo aquilo que não está nos ajudando a ser homens e mulheres melhores para o reino de Deus. Para que possamos dar testemunho de bons frutos. Frutos de santidade, frutos de vida eterna. Que o Senhor possa abençoar você, abençoar a sua família. E com a graça do Espírito Santo, infundir no seu coração esse desejo de estar sempre preso, enxertado na videira verdadeira. Que pela intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, São José e Santo Agostinho, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada.